Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Bruna Grabowski, sou psicóloga e hoje conversarei com você sobre contos de fadas e psicanálise, abordando aí quais são os elementos simbólicos que estão presentes nos contos de fadas e como eles podem ajudar na saúde mental das crianças a nível psíquico. Na verdade, eu vou trazer um pouco mais da interpretação de algum dos contos de fadas. Depois, em outros vídeos, você vai poder acompanhando mais detalhadamente o significado de cada conto de fadas perante outros vídeos que serão apresentados. E hoje eu vou dar um panorama geral, assim, da origem, de onde eles vieram, quais são as possíveis mensagens simbólicas por trás de alguns contos de fadas. É por aí que nós vamos caminhar. Vamos juntos nessa floresta encantada encontrar um possível final feliz? Mas antes de tudo, já te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Peço também a gentileza, caso tu venha a gostar do vídeo, já deixa o seu like para poder então o YouTube compartilhar para mais pessoas e mais gente ter acesso a esse tipo de informação. Eu agradeço desde já. Gente, os contos de fadas, eles não foram criados para as crianças, como se pode pensar. Afinal de contas, hoje a gente faz essa relação, contos de fadas, infância. Hoje sim, mas isso é uma invenção da modernidade, porque antes disso, os contos de fadas, eles eram contados pelas pessoas de diversas idades e os elementos presentes nesses contos tinham um conteúdo muitas vezes erótico, sexualizado, outras vezes muito violentos, que hoje, se a gente for parar para pensar, é inadmissível as crianças terem acesso a esse tipo de conteúdos. Mas vale lembrar que a infância ela é uma construção da modernidade. Hoje a gente sabe que o cérebro de um ser humano vai se desenvolver completamente ao longo dos anos que se passa, mas ele vai estar completamente formado por volta dos 25 anos de idade. Mas antes não sabia disso. Pesquisas foram feitas. Antes, as crianças eram consideradas como se fossem humanos de pequeno porte. Ou, sei lá, mini adultos. Não eram crianças como a gente entende hoje, que precisa brincar, que tem todo um processo de amadurecimento, que muitas vezes não tem controle inibitório, é muitas vezes bem impulsiva, a gente precisa educá-las para que elas possam ir adentrando no princípio da realidade, entendendo os limites, as regras. Antes não. Antes as pessoas olhavam para as crianças e pensavam: é igual um adulto, é igual um idoso, é igual um adolescente. A adolescência também é uma construção da modernidade. Por que eu tô dizendo tudo isso? Pra gente entender que os contos de fadas, eles se modificaram. E eles se modificaram para atender o público infantil muito recentemente. Lembra, uma construção da modernidade. Antes, havia, por exemplo, um xamã ou uma pessoa de poder, aquele portador da voz que ficava contando as histórias ao redor do fogo. Pensa, todo mundo sentadinho, um foguinho ali e alguém contando histórias. Veja, as histórias eram contadas. Muitas vezes nem tinha escrita. Então, eu escuto uma coisa, eu digo outra, aí eu vou para uma outra cultura, adapto um pouco aquela história para fazer conexões com aquela nova cultura. Então os contos de fadas, eles eram modificados conforme alcançavam novos territórios. Mas uma coisa é certa, tinha muita violência
e muito conteúdo sexual. Quer um spoiler? Vou dar. Desculpa. Veja bem, a Cinderela, por exemplo, ela fugiu de casa porque o pai dela queria estuprá-la. Horrível nos dias de hoje, não é? Hoje a Cinderela não sai de casa. Quem sai de casa é o pai, porque o pai vai fazer uma viagem. Porque, ora, é inadmissível a consumação do incesto ou a tentativa do incesto. Não pode. É claro que os contos de fadas, depois mais adiante eu vou trazer o elemento edípico, tá? Mas o que é? Na fantasia, a menina imagina que o pai a corteja, que o pai a deseja. Mas é um desejo da menina, não necessariamente do pai, mas a nível da fantasia. E a menina passa a ter rivalidade com a mãe. Se fosse, no caso, um menino, né, uma criança, provavelmente ele sentiria desejos por essa mãe e sentiria raiva, ódio desse pai, porque ele quer tomar o lugar do pai. Então, é admissível que os contos de fada tragam na fantasia esse desejo, mas nunca uma realidade concreta como essa que era de antigamente. Da Cinderela, no caso, ter que fugir de casa porque o pai queria ter relações sexuais com ela. Então não pode. Por isso mesmo que os contos eles foram se modificando, foram censurados algumas coisinhas, e é justamente nessa censura, nessa polidez, que eles começam a atingir um valor simbólico. Por quê? Porque não tá tão explícito, porque entra no nível da fantasia, e aí começa a fazer sentido. Porque até então era uma questão moral, e agora não, agora passa a ter um valor simbólico. Por que eu digo que é moral? Porque antigamente, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ela vai por um caminho que a mãe disse para ela não ir, e o final é trágico. Por quê? Porque o lobo mau, além de comer a vovozinha, acaba também comendo a Chapeuzinho Vermelho, e comer se entende literalmente como uma metáfora para o estupro, né? E bem, o final é trágico, porque a Chapeuzinho, ela simplesmente é engolida, e não tem aquele final bonito que a gente conhece de tem o caçador que vai lá, abre a barriga do lobo mau e tira a Chapeuzinho Vermelho. Não, não tem isso. Simplesmente o fim é o fim. Morre. Deu. Ponto e basta. Por quê? Porque era uma mensagem moral das crianças não irem aceitando balas, sei lá, doces. Tem que cuidar para começar. Todo momento que eu tô falando no vídeo eu falo sei lá. É um vício de linguagem, tenho que me cuidar. Mas, enfim, para não aceitar alimentos de pessoas estranhas, porque tu pode ser raptada, 2, pode ter ali uma violência sexual, 3, alguém pode lhe matar. Então essa mensagem tinha que ser passada, e era uma mensagem passada. Depois, com Charles Perrault, os irmãos Grimm, o Anderson, essa galera foi transformando os contos de fadas especialmente para as crianças. É nesse momento que daí a Chapeuzinho Vermelho ela é resgatada, a Cinderela fica na casa, quem vai embora é o pai, essas coisas assim. A nível de outros exemplos, Rapunzel. Rapunzel, nas primeiras versões, ela teve filhos. Cadê os filhos da Rapunzel que não aparecem nas versões para as crianças, as versões modernas e atuais? Não tem, né?
Um outro exemplo é a Bela Adormecida. A Bela Adormecida, ela acaba por, enfim, dormindo, né, como o próprio conto já diz. E nesse momento, o príncipe a encontra, ele transa com ela, comete uma violência sexual. Então, ele comete o crime de estupro e, além disso, de necrofilia, que é manter relações sexuais com pessoas mortas. Veja, Bela Adormecida, a priori, estava morta. Então, assim, é horrível. Eu falo rindo, mas realmente é horrível. Tem um livro da Ryuk, que é O Lado Sombrio dos Contos de Fadas. É exatamente isso. Vale lembrar que na época em que eles surgiram, que é 2000 anos antes de Cristo, se eu não me engano, os contos de fadas, eles... Agora eu fiquei na dúvida se é... enfim, mas eu não sei exatamente a data, mas acho que isso também não importa muito, né? Mas na época que eles foram criados, vamos supor, lá antigamente, se acreditava em bruxas, e vale lembrar que as bruxas eram pessoas, mulheres como eu, como você, se você for mulher que está me assistindo, ou como uma mulher que você conhece, caso tu seja homem. As bruxas eram mulheres comuns, mulheres que muitas vezes eram mal vistas pela sociedade, por vários motivos, seja porque ocorreu um divórcio, na época inadmissível, seja porque é uma pessoa talvez um pouco mais à frente do seu tempo, com ideias menos conservadoras. As bruxas eram mulheres. E aí nos contos de fadas elas são retratadas de uma forma muito pejorativa, assim como as madrastas. Claro, a gente precisa repensar esses papéis nos contos de fadas. E também contextualizar, pensando no período histórico em que eles foram escritos. Então, via de regra, os contos de fadas, eles vão se adaptando, eles vão se transformando conforme o tempo vai passando. A gente tá vendo a Walt Disney lançar e relançar várias versões de personagens, de desenhos, de uma forma geral, não só contos de fadas. Eu vi, se eu não me engano, eu acho que foi em 2015, mas não tenho certeza. Não, pode ser muito... Não, esquece data porque eu sou péssima. Mas tem uma versão do conto de fadas Cinderela que a Cinderela é preta. Tem outras versões também com diversos desfechos. É só você procurar numa Netflix ou outras plataformas que dá para ver vídeos, que tu vai observar que existem milhares é muito, né, gente? Não vamos exagerar também, mas existem muitas versões e transformações desse enredo. Então, sim, vai se atualizar conforme o período. Mas assim, as versões mais clássicas que a gente conhece é essa dos Irmãos Grimm e tal, do Perrault. E os contos de fadas, né, para não fugir muito do assunto, então assim, eles vão se transformando. A criança, ela vai escolher o conto de fadas que para ela faz mais sentido. Talvez uma criança bem pequenininha, ela vá gostar dos Três Porquinhos. Aí a gente para e pensa, mas por que dos Três Porquinhos e não, sei lá, de novo, sei lá, né? Por que os Três Porquinhos e não a Cinderela? Bom, porque primeiro os Três Porquinhos trata da questão da oralidade. A Cinderela trata das questões edípicas. Oralidade lá por nascimento até 2 anos de vida, que a fase anal tá mais oral. Olha eu fazendo confusão. A frase oral. Fase oral
tá mais pulsante. O que seria a fase oral? É a questão do alimento, da criança ter prazer na boca. E os 3 porquinhos, você pode pensar, tá, mas o que tem a ver boca? Nem lembro dos 3 porquinhos ter alguma coisa a ver com a boca, mas tem, por quê? Porque controlar a boca, o alimento, é uma das primeiras formas de independência e de poder. E aí tu precisa entrar num princípio muito precioso, que é o da realidade, contrapondo o princípio do prazer. O prazer é impulsível. Impulsível. Impossível? Não, não é, Bruna? Gente, tá difícil de falar essa palavra. De impulso, de agir de forma impulsiva. Saiu! Agir de uma forma impulsiva. E é o que os 3 porquinhos fazem. Um deles age de forma impulsiva. Eu quero ficar brincando, então vou construir uma casa aqui rapidinho de palha. O outro fala, eu também quero brincar, mas eu tenho que construir. Então vai lá, constrói uma, mais ou menos, uma mediana, se eu não me engano, de madeira. E aí o mais velho, o porquinho mais velho, constrói uma base mais sólida. Então ele adia uma satisfação imediata, que é brincar, porque ele também queria, para uma gratificação prolongada, que é poder ter um lugar para ficar diante de possíveis intempéries da vida, que nesse caso é o lobo mau. É preciso deixar de lado o impulso de querer brincar a todo custo para poder colher um resultado a longo prazo, que é dedicar-se ao trabalho para assim poder ter uma vida onde o sujeito consegue controlar, controlar não seria uma palavra legal, né? Gerir os seus impulsos, seus desejos, porque tem uma necessidade aí. A necessidade é clara, a necessidade é de sobrevivência, não ser devorado pelo lobo mau. Então veja, uma criança vai assistir ou vai ler ou vai escutar esse conto de fadas 3 porquinhos quando ela é muito novinha. E talvez ela não vá se interessar por Cinderela, por exemplo. Por quê? Porque se ela tem 2, 3, 4 talvez. Mas se ela é muito novinha, aquilo não diz respeito a ela, não são os conflitos internos dela. Porque o conflito interno dela nessa fase é da alimentação, é da independência dos seus progenitores. São outros dilemas. Agora, se ela tá lá por volta dos seus 3, 4, 5 ou 6 anos, que é ali onde ocorre mais ou menos o complexo de Édipo, talvez ela vá se interessar por Cinderela, talvez ela vá se interessar pela Branca de Neve, talvez ela vá se interessar por Chapeuzinho Vermelho, talvez ela vá se interessar pela Bela e a Fera. Por quê? São contos que tratam essa questão do conflito edípico. Mas talvez essa criança ainda precise elaborar alguma questão da oralidade. Será que algum desses contos não trata disso? Da questão de comer, alimentação? Sim! Chapeuzinho Vermelho é um ótimo exemplo. Por quê? Porque ela aprendeu a compartilhar. Ela recebeu alimentos e compartilhou e foi entregar para sua avó. É um estado de bastante evolução de uma criança. Então, sim, talvez ela goste desse conto. Então, às vezes é um traço, é uma característica, é uma marca que conecta com algum dilema, com algum conflito da criança. E por isso mesmo é importante que nós estejamos atentos. Não para fazer uma interpretação e dar de bandeja para a criança, isso pode ser até traumático, ela vai perder ali toda a fantasia, tudo aquilo que estava a nível de imaginação e vai muito pro concreto. Não recomendo.
O legal é que a criança descubra por conta própria. E se ela descobre, não espere que ela vá contar para você, porque talvez ela não tenha nem palavra para dizer a respeito dessa descoberta. Entende? Então o ideal é que você apenas acolha, entenda o que aquela história está trazendo e que talvez essa criança se interessa tanto por esse tema, por essa temática. Aí que mora a beleza e a grande sacada de quem tá com essa criança, perceber quais são os interesses, perceber qual é o momento que a criança fica mais aflita, qual é o momento que ela, sei lá, se distrai com outra coisa. Eu lembro de uma situação, por exemplo, que eu estava com uma criança e ela não estava muito interessada no conto de fadas da Bela e a Fera. Aí chegou um momento onde a fera se transforma num príncipe e aí essa criança parou e ficou assim, querendo saber mais, sabe? Então isso que é legal. Olha só o momento. O que esse momento diz? De transformação, de aceitação, de o amor, ele faz coisas muito diferentes se tornarem lindas. Tem mensagens. E que talvez seja a mensagem que aquela criança estivesse precisando para aquele momento. Só que vale lembrar que um conto de fadas ele vai atingir o seu valor terapêutico quando ele for falado várias e várias vezes. Por isso mesmo, a repetição é extremamente importante. Não vai ser da primeira vez que a criança vai entender ou vai reconhecer, vai atribuir um significado. É preciso estar quase na ponta da língua. Sabe quando você assiste uma novela, um filme e assiste de novo? Aí parece que as coisas... Nossa, mas estava tão óbvio. Como é que eu não percebi isso da primeira vez? Por quê? Porque tu não sabia o final. Mas agora tu sabe. E aí, se tu sabe, tu consegue prever. A previsibilidade é excelente na vida das crianças, para que elas possam tomar melhores escolhas, ações, atitudes. A repetição. De novo, às vezes é chato, né? A gente não gosta. Ah, de novo isso. De novo. De novo. De novo, é porque tem um conteúdo ali, menina. Presta atenção. Presta atenção no que essa criança está querendo te dizer. Tem crianças que muitas vezes utilizam fantasias a respeito desses contos de fadas, de um personagem. É legal, isso eu não tinha dito. O personagem, ele é escolhido e esse personagem, ele geralmente é o ator principal, é o personagem principal, aliás, que a criança escolhe. Dificilmente a criança vai escolher ser ou se identificar com o lobo mau. Pode ser que sim, mas dificilmente. Geralmente ela vai se identificar com o Chapeuzinho Vermelho, com um dos Três Porquinhos. E vai também elencar cada personagem com as suas figuras importantes. A nível de exemplo, mãe, madrasta, bruxa, fada madrinha, são tudo versões de uma pessoa só. Sabe quem? A mãe. A madrasta seria a mãe má, a fada madrinha é a integração da mãe boa com a mãe má. A mãe boa geralmente morre no início da história, por quê? Porque de algum modo cada um de nós tem como função matar aquele lado todo bom que a gente via das nossas mães quando era criança, para que possa surgir também um lado meio ruim, porque essa mãe frustra, né? Essa mãe tem que trabalhar, essa mãe vai dizer não, essa mãe vai muitas vezes se envolver com outras atividades e vai frustrar essa criança. E isso é ruim, e é por isso que é a mãe má, né, aos olhos da criança. Mas conforme ela avança no seu desenvolvimento, e aí que é muito positivo, vai haver essa integração da mãe boa com a mãe má. Nos contos de fadas, quem é esse personagem?
a integração da mãe boa com a mãe má. Nos contos de fadas, quem é essa personagem? É a fada madrinha. No caso do pai, a gente tem geralmente o pai. Geralmente o pai nos contos de fadas, eles são bem omissos, né? Não fazem muita coisa. A gente tem o dragão, a gente tem o gigante. Então tem esses personagens. Ah, o lobo mau. O lobo mau também é a representação do pai. Então vai pegando as características e vai atribuindo a elas esses elementos, tanto mais a nível do bom e do mal, que isso é bem claro nos contos de fadas, né? Mas tem um meio termo, e esse meio termo geralmente vem com a magia. Geralmente é uma fada, é uma varinha de condão, esses elementos mais mágicos mesmo, que pode e deve aparecer nos contos de fadas. Os contos de fadas, eles vão trazendo um significado que é um pouco universal, mas por hora também ele é único para cada criança, de acordo com cada faixa, de acordo com a vida dela, né? No momento de vida que ela está. Os contos de fadas eu acho maravilhoso, eu adoro. E o Albert Einstein, ele diz: se você quer que sua criança seja inteligente, leia conto de fadas para ela. Agora, se você quer que a sua criança seja mais inteligente, leia mais contos de fadas para ela. Porque o contos de fadas, ele é isso, ele é um recorte do social, mas que entra também ali no particular de cada sujeito. Ele é universal, portanto, mas tem algo de único para cada história. Então, perceba quais são os interesses da criança. É legal começar a ler um conto de fadas e ir até o final para que ela possa entender qual é o final, porque imagina, né? Deve ser muito angustiante, pensa. Você pensa ali que tá ali no desafio, a Chapeuzinho Vermelho foi para a floresta. E aí, o que acontece? Ela é morta e acabou? Não, né? Tem o caçador que vai ali, tira ela da barriga. O final é feliz. Ah, inclusive isso é legal também dos contos de fadas, porque ele tem uma estrutura. Geralmente ele começa com Era uma Vez e termina com final feliz para sempre. Tem uma estrutura de um desafio que esse herói precisa enfrentar e precisa sair de casa e ir pro mundo. E aí ele conta com a ajuda de alguém. Ao mesmo tempo ele tá enfrentando o mal e ele vence o mal por suas habilidades, mas com a ajuda desse elemento mágico. E o final feliz é assegurado. Essa é uma mensagem importante. Os contos de fadas, eles ajudam as crianças a lidarem com as suas angústias, com seus dilemas, com as suas inquietações. Às vezes é muito difícil a gente dar conta de responder muitas coisas para as crianças, até porque elas não conseguem pôr em perguntas. E os contos de fadas, de algum modo, ele vem e apresenta a resposta e diz: ó, tá aqui esse caminho. Menino, menina, sai das asas dos teus responsáveis, vai para a floresta, vai para o mundo. A tua mãe quer que tu vai por um caminho. Que isso? Faz o teu caminho. Segue o teu caminho diferente, como é o caso da Chapeuzinho Vermelho. Ah, mas vai ter o desafio. Sim, corre o desafio. A surpresa, olha que beleza a vida. Nada é previsível. Mas coisas maravilhosas podem acontecer. E só para dar um outro spoiler, sair da barriga do lobo mau nada mais é também do que a metáfora de renascimento, nascer de novo. É voltar para um espacinho que um dia foi habitado e poder sair dele de uma forma diferente. Se antes era criança, agora adolescente, adulto, pensando de um modo diferente.
Você já tinha pensado que os contos de fadas tinham esse significado? Eu confesso que a primeira vez que eu soube dos possíveis significados, eu adorei. E a partir de então começou leituras e mais leituras. Tanto é que eu fiz um trabalho de conclusão de curso na graduação, que se chama Cinderela, das cinzas ao cristal, contribuições da função materna para o desenvolvimento psicossexual. Bruna que trouxe é esse. Deixa pra lá. Isso é conversa para outro momento. Mas só pra saber que é muito bonito. E se tu tem interesse, tem o livro Fadas no Divã, do Mário Corso, da Diana Corso. Tem o livro Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettenheim. Tem muitos, mas esses dois eu diria que assim, são a base ali psicanalítica para entender os contos de fadas. Pessoal, se tu gostou do vídeo, por favor, curte aí. E nos vemos na próxima com mais conteúdos dos contos de fadas, só que dessa vez de uma forma mais aprofundada em um determinado conto de fadas. Obrigada! Tchau!